Foi divulgado na última quinta-feira, na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, os números oficiais e consolidados do Rally da Pecuária 2019, a maior expedição técnica privada da nossa pecuária e que tem como objetivo apresentar um raio-x, um panorama da nossa atividade, mostrando os erros e os acertos das propriedades e, é claro, dos empresários rurais visitados em 10 estados da federação. O rally começou no dia 1º de julho, lá na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e terminou no último dia 6 de setembro em Marília, interior de São Paulo. E as conclusões dessa última expedição, quais foram? Como está a pecuária brasileira? A resposta agora com o nosso amigo agrônomo exalquiano Maurício Palma Nogueira, o cara que mais concedeu entrevista da semana passada para cá, por um motivo óbvio, gente? Nós somos um país do agro, Maurício, todos sabem, é o comandante da Atenagro Consultoria e coordenador do Rally da Pecuária. Bom dia, Maurição. Bom dia, Mauro. Sempre um prazer estar aqui com você, com todo mundo. Bate-papo sempre agradável. Começando a semana e já com boas notícias, Antes da gente trazer essas manchetes que estremeceram positivamente o nosso agronegócio nesse final de semana, eu te pergunto, 2 meses de Rally 2019, sem incidentes para a equipe, rota concluída, fazendas aferidas, deu tudo certo? Tudo certo, até a gente conseguiu ter um desempenho até melhor, nós trocamos um pouquinho a forma de conduzir, eu mesmo fiquei muito mais focado só em conteúdo e nas oficinas, nos eventos, então a gente conseguiu gastar mais tempo nas fazendas, conversar mais com o produtor, conseguiu interagir muito mais, foi muito bom, foi um ano de muito aprendizado pra gente. Foi bacana, ótimo. Que legal. Bom, a manchete que movimentou a nossa pecuária desde a última quinta-feira, quando foi lançado oficialmente o relatório do Rally. A Rally da Pecuária registra recorde de produtividade. Que excelente notícia, Maurício. Então, Mauro, na quinta-feira, quando a gente apresentou, até logo depois, a gente teve vários conhecidos, parceiros, questionando, como é que foi trabalhado esses dados. O ano passado, na edição de 2018, a gente tinha tido uma presença muito grande de confinamentos na terminação. Então, a gente viu um aumento de produtividade e esse ano a gente reduziu um pouquinho a amostragem focada em confinamentos grandes. Então, trouxemos a participação dos confinamentos para a mesma proporção dos anos anteriores. A gente esperava, sim, ter um ganho de produtividade, mas não no nível que veio. Então, entre a terça-feira e a quinta-feira, nós fomos rever todos os dados para ver se não tinha nenhum erro, não tinha alguma coisa errada ali. A gente ainda tem que adicionar outras fazendas, depois fazendas grandes, e a tendência das grandes é operar com uma produtividade um pouquinho menor. Mas é isso mesmo, A gente se surpreendeu que nós tivemos um desempenho naquele perfil de público 2,5 acima do que foi visto em 2018. Muito bom. Que maravilha, rapaz. Olha, estamos falando em 2,5, ao menos 75 quilos a mais de carne, de proteína para alimentar o mundo, Isso é um dado extraordinário para um Brasil pecuário que almeja a crescência dia após dia, Pois é, e até você comentou uma coisa interessante, Mauro? Lá na quinta-feira a gente ainda apresentou o mesmo análise que a gente fez na largada do Rally, só que agora com os números de 2019, nós estamos vivendo todo um ambiente sensacionalista, com programas falando absurdos aí da pecuária, a gente na TV falando coisas horríveis, uma campanha extremamente agressiva lá do PETA, de proteção de animais, colocando boi comendo arara, uma coisa horrível, Verdade. E aí a gente fez a estratificação do quanto que o Brasil poderia, é uma conta teórica, evidentemente, que isso não vai acontecer em 160 milhões de hectares, mas se a gente pegasse os 160 milhões de hectares e produzisse carne por níveis de produtividade que a gente encontra a campo no Rally, só considerando o ciclo completo, no nível mais alto, só o Brasil teria condições de produzir carne o suficiente para elevar o consumo mundial per capita de 9 para 60 quilos. Nossa. Claro que essa conta é teórica, mas por que a gente faz ela? Para mostrar que é mentira quando alguém diz que comer carne bovina nós vamos estragar com o meio ambiente. Isso não vai acontecer.
né? O que acontece é que a gente tem um aumento de produtividade, tem uma exclusão, porque do mesma forma que esse número de 12 arrobas, né, de ter subido a produtividade, ela é boa para quem está no negócio fazendo isso, ela é péssima para quem não está fazendo, Mauro. Porque a tendência é que os preços de mercado, né, se ajustem aos produtores mais produtivos e, evidentemente, isso dificulta a vida daqueles que não estão produzindo. Então, a área de pasto tende a reduzir, né, ao longo dos anos, como já vem acontecendo, porque a produtividade aumenta a passos largos, né? É verdade, gente. Olha só, esse desempenho do pecuarista avaliado nessa última expedição alcançou 12,8 arrobas por hectare ano, enquanto que a média brasileira é o quê? De pouco mais de 4,3. 4,3 esse ano. Ou seja, falando do triplo. Exatamente. E outra coisa que você acabou de falar vem justamente de encontro, né? Porque o aumento do lucro por hectare em propriedades altamente tecnificadas, visitadas pelo Rally, chega a ser 10 vezes maior que as fazendas que não adotam nenhum tipo de tecnologia. Que adotam pouco, né? Aí como é que a gente faz esse cálculo, né, Mauro? Nós pegamos o preço médio da arroba desse ano, comparou com 2018, então está tendo um preço mais alto, e aí a gente foi avaliar o que esse preço mais alto impacta as fazendas. As de alta tecnologia, você vai ter um aumento aí de resultado de 250 a 300 reais, aumento, né? Então, se ele estava com 100, vai para 450, sim, é uma comparação com o ano passado. As de baixa tecnologia, mesmo com o preço da arroba mais alto, ela vai subir de 15 a 50 no máximo, o resultado. Por quê? Porque tem pouca arroba para vender. Então, quando a gente fala de tecnologia, nós não estamos falando em redução de custo, né? Isso é uma confusão que se faz. Nós estamos falando em aumento de receita. Você vai ter que pôr mais dinheiro na fazenda para aumentar o pacote tecnológico, então vai custar mais. Só que a receita vai compensar, né? E já que vai custar mais, você tem que aumentar a tua capacidade gerencial para não errar, né? A fazenda fica mais difícil de administrar e a gente acaba vendo mais gente errando em alta tecnologia do que em baixa tecnologia, natural, né? Mas o que você busca é aumentar a receita, aumentar o faturamento da fazenda. Lembrando que na última sexta-feira, dia 13, né, pessoal, foi o Dia Mundial do Agrônomo. Parabéns, viu? E eu já te pergunto, no Brasil é dia 12 de outubro, tá? Mas mundial é dia 13 de setembro. Mundial é dia 13 de setembro. Como a gente julga que os agrônomos brasileiros são melhores, a gente dá mais atenção para a nossa data. E eu já me dá um gancho para te fazer uma pergunta nessa sua andança, né, com a equipe técnica do Rally. Como estão os nossos pastos? Muito interessante, Mauro. Aliás, lá na quinta-feira, né, na semana passada, na Fiesp, a gente até apresentou um dado, né, que no meio do Rally começou também aquela polêmica do fogo, e nós mostramos o que aconteceu na pastagem brasileira. Hoje a gente tem muito mais pasto esse ano, seco, né? A qualidade, a curva de degradação é a mesma, não muda. Só que a massa de pasto está mais alta. Tá melhor. Né? O stand que pesa mais na degradação. Isso acontece por quê? Porque nós temos uma inversão do ciclo pecuário, então a gente vem daquela abate de fêmeas de 2017, 2018. Provavelmente nós chegamos na virada do ano com o abate, com o menor número de rebanho no curto prazo aí nos últimos anos e com menor peso médio. Então isso a gente identificou no Rally. Então peso médio e menor número de cabeças. Então a pressão de pastejo foi menor, né? E o ano, aquela mesma chuva que favoreceu a safrinha de milho, também favoreceu os pastos. Então você tem mais pasto. Entrou no período seco, né, com mais volume, seca o pasto, o que vai acontecer com o fogo? Todo fogo que entrar vai ser muito mais difícil controlar. Então nós temos hoje um ambiente propício à combustão e está acontecendo. Até muita gente que está tentando associar as queimadas com desmatamento ilegal também ocorre, mas a grande parte provavelmente está vindo de pasto. Tanto é que as imagens que aparecem na grande mídia de incêndios são em pastagens. Então, o fogo que entrar esse ano está muito mais difícil de controlar e nós só vamos ter um número certo, né, quando a gente vier com os dados do PRODES, né, que vai falar o que é desmatamento ou não. Por hora é só especulação. E essa é a parte ruim, né, mais propício a fogo. A parte boa, que eu acho que ajudou muito aí no ganho de tecnologia. Com mais pasto, toda a estratégia nutricional que você fizer a pasto, proteinado, semi-confinamento, confinamento a pasto ou TIP, né? Tudo que você fizer a pasto esse ano tende a dar um resultado melhor e isso está favorecendo aquele produtor que usa a tecnologia. Vai ganhar mais,
provavelmente aí isso também está impactando esse aumento da produtividade desse ano. Então é justificativa dessas 2,5 a mais do ano passado para cá. Essa questão do fogo, pessoal, por isso que é importante. Sempre o Giro do Boi trata desse assunto. Aqui tem que acerar corretamente a fazenda, principalmente beira de estrada, né? Botar uma equipe, ter uma brigada de incêndio, é claro, dentro das fazendas. Se não puder, junta 3, 4 produtores para a gente montar uma bem no meio ali, né? Cuidado com sujeira no pasto, vidro quebrado, garrafa, aquilo ali e lata, aquilo pega mais fogo, combustão espontânea, do que um toco de cigarro aceso. Muito mais. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa aí, tá bom, pessoal? Bom, dando uma regionalizada rápida nas 4 regiões visitadas pelo Rally agora, recentemente. O Sul, o que você pode falar que você viu de interessante e ruim? O Sul, Mauro, sempre é uma questão lá no Sul que preocupa a gente, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é o único lugar do Brasil que o peso da carcaça não está aumentando, né? Está se mantendo. Isso envolve um problema que eles têm lá no pasto, que é o capim anone entrando no bioma. Eu trato disso direto. Na verdade, o único bioma que está em risco no Brasil é o Pampa. É mesmo? É o único. Nós não temos risco no Cerrado, não temos risco isso é muito sensacionalismo, Mata Atlântica, Amazônia, não tem nada. O Pantanal... A hora que a gente vai pro bioma Pampa, com essa invasão de capim... Da pastagem nativa deles. Da pastagem nativa. E essa pastagem nativa do Sul, eu fiz uma reportagem sobre isso, Maurício, ela tem assim, mais de 300 coisas boas, entre leguminosa, aquelas coisas de trevo branco, etc. lá. Esse capim anônimo tem que tomar cuidado com esse trem. Tem, então. E aí lá o pecuarista está tendo um desafio muito grande. Não é só culpa do pecuarista de não conseguir reverter isso, né, e dar a terminação da carcaça, como também o ambiente comprador de boi lá no Rio Grande do Sul aceita. Eles têm uma carne muito boa, né? O Rio Grande do Sul tem gado tudo europeu, de origem europeia, e genética europeia, então eles têm uma qualidade de carne muito boa. Então, antes que a carcaça termine, aquele mercado já paga preço de boi. Então, o pessoal também acelera aí o abate antes de chegar no peso grande da carcaça. Isso é um problema de mercado de longo prazo, né? Então, se você for hoje planejar um frigorífico, dificilmente alguém vai querer competir lá no Rio Grande do Sul. Entendi. No Paraná, a grande discussão que nos preocupa o Paraná ainda está para decidir agora, esse mês, se vai ou não parar de vacinar, né? Nem sei se saiu alguma notícia. Coincidentemente, depois de amanhã, né, tem uma reunião grande, bacana aqui em São Paulo, dia 18 agora, do Sindan, falando dessa questão da aftosa, é isso que você ia falar? Então, a gente acredita nós fizemos um estudo e tentamos provar com números que você não vai agregar valor no Estado, né? Não vai ter uma diferença de preço de venda, nem de suíno, nem de carne bovina, e você vai prejudicar o produtor que está lá. Então, infelizmente, é uma decisão que não vai ser boa. Né? Precisa ser mais debatida, né? E não estou falando aí de risco de vir ou não a doença, eu estou falando do que vai impactar no mercado. Nós estamos fazendo uma análise de mercado, não uma análise da doença. Então, essas são as preocupações. Centro-Oeste, o dinamismo todo do Centro-Oeste ainda se mantém, então a gente vê a quantidade, né, provavelmente toda a amostra, acho que é o desempenho do produtor lá de Goiás, Mato Grosso do Sul, que tem elevado muito a produtividade. Goiás mesmo está um caso assustador dentro do público do Rally, o tanto que está concentrado na mão dos produtores mais intensivos, né, as vendas, que a gente faz aquele cálculo, aquela comparação. Goiás é um dos estados... Está com confinamento, nesse caso. Confinamento e pasto, né, Mauro? Lembra que o pasto no Brasil, o confinamento é uma consequência da melhoria do pasto, né? Então, todo o sistema de produção do Mato Grosso, de Goiás, aumenta a concentração. Mato Grosso do Sul, no mesmo caminho, né? O norte também se comportando igual, Rondônia, muito parecida com o Mato Grosso, Pará, a região que a gente foi, sul do Pará, muito dinâmico, muita gente acelerando, o preço do bezerro subindo, troca caindo. Né? Por que isso acontece? Porque você está acelerando o giro, né, desses animais. E isso que eleva aí o ágio do bezerro em relação ao boi. Né? E o Sudeste, que é onde a gente fica menos, né, no Rally, a gente está muito espaçado a pecuária, também um comportamento aí dentro da curva do ano passado. Né? O Triângulo Mineiro, São Paulo também é muito... focado em integração, muito focado em melhoria de pastagens,
e também melhoria na terminação do gado. Então, pecuária aí mais ou menos parecida em todos os lugares, né, do Brasil, com exceção lá do sul. Que bacana, viu? Mas parece que você percebe na sua fisionomia que você dessa vez você veio mais feliz, você tá mais, das outras vezes que você teve aqui no Giro do Boi trazendo esses relatórios, dessa vez você veio mais otimista, né? Mauro, o que a gente comentou na semana passada lá na Fiesp, né? Em termos de resultado, o Rally desse ano ensinou muito mais para a gente do que as outras edições, porque a gente conseguiu provar algumas teses. Uma delas é que o pequeno produtor, né, o produtor de menor tamanho que está na ponta da alta tecnologia, né? Não é todos, claro. Quando a gente pega a amostra nossa, a gente vê mais fazendas menores com produtividades mais altas. Então isso é muito interessante, porque é uma, não vamos dizer esperança, mas é uma notícia boa para o pequeno produtor, que ele não precisa ser grande em área para ser competitivo. Então ajuda. E em termos de resultados, essas teses que a gente queria provar, e nós conseguimos agora nesse ano melhorar essa base, nos permite também usar melhor as informações oficiais e melhorar a nossa capacidade analítica. Então, realmente, eu estou otimista tanto pelos resultados como pelo grau de complexidade que a gente conseguiu atingir dentro do Rally. Mas a minha preocupação persiste, Mauro. A exclusão daqueles que não estão produzindo à altura, ela está acelerada. Então, isso aí eu acho que é o ponto que a gente tem que discutir com um pouco mais de seriedade quando a gente for falar de sustentabilidade, todos esses assuntos aí. Você está falando de pequeno produtor. Ô, Matheus, por favor, resgata para mim umas imagens aqui antes, no finalzinho da entrevista. Eu quero mostrar para o Maurício, que eu acredito muito no pecuarista brasileiro. De um pequeno produtor lá do Tião, que a gente mostrou semana passada, de Ariquemes, ele tratando aquele gado no coxo, lá na enxada, num carro de boi. Mostra aqui, que eu queria mostrar essas coisas, porque a gente... Eu acho que o pequeno produtor, né, que representa o quê? 70% da produção de alimentos no Brasil, agricultura familiar? Aproximadamente isso. Essa estatística é um pouco complicada, né, Mauro? O que a gente consegue ter da produção, às vezes você fala da agricultura familiar, mas agricultura familiar um produtor grande também é familiar, né? Então e tem a questão do tamanho do módulo. Acho que o número que mais nos assusta é quando a gente pega lá do IBGE, que 80% dos estabelecimentos pecuários do Brasil tem menos de 50 cabeças, né? Exatamente. A gente não sabe como que eles estão, né? Mas a estrutura fundiária brasileira é de pequenos produtores. Então, toda vez que a gente fala do impacto, não é que o pequeno produtor é inviável. Porque se a gente tem uma baixa tecnologia, evidentemente que ela pega uma grande parte de pequenos produtores, a alta também. Essa imagem que eu queria mostrar para você, ela viralizou na semana passada. E enquanto eu ver isso aqui, eu vou acreditar no Brasil do agro, Maurício. Você é acostumado a ver aquelas grandes fábricas de rações, aqueles caminhões que custam quase R$1 milhão, dando de comer lá 100 mil bois no coxo. Aí eu recebi essas imagens de dois irmãos de um sítio com carro. Você perceba que são dois bois lá na frente. Eles batem na pá, essa comida, colocam, aí botou um ladinho, vai lá. Eles estão tratando, sabe de quantos? 150 bois que eles vão entregar agora, bater agora, e a boiada deles já está com 20 arrobas. A gente vê muito isso. Então essa coisa que eu queria deixar registrado, eu não sei, eu vi essas imagens semana passada, eu mostrei aqui, porque eu acredito no Brasil pecuário. A gente tem que fazer o que a gente sempre faz, acordar cedo, dormir tarde. Não existe dificuldades para quem quer. Esse pequeno sitiante aqui, pessoal, está produzindo já 150 bois, tratando de 150 bois de uma maneira rústica, porém funcional. Então, é com essa imagem que eu queria, nessa reta final da nossa entrevista, deixar Então, Mauro, é isso que a gente fala, né? Uma mensagem positiva. Bom, primeiro, isso aí me deu uma saudade, que eu fiz muito isso. Você fez isso aqui, Maurício? Eu, meus irmãos. Que legal. Aí, Mauro, quando a gente fala o número de confinamento nosso, nós estamos considerando essas situações que a gente consegue ver no campo e às vezes não aparece na estatística. A gente é cobrado, né? Tem gente que eu não entendo porque que atacam a gente, que quando a gente fala que o confinamento aumentou, que a gente está considerando isso aí na estatística, e imagina isso em várias regiões do Brasil. O pessoal acha que a gente está dando essa informação para pressionar preço de boi. Não existe isso.
Mercado é oferta e demanda, não é porque alguém informou que vai ter mais boi ou menos boi que vai mudar o preço. Né? O preço muda se alguém encontrou para comprar ou não. Exatamente. A gente às vezes é atacado, né? Mas quem dera eu tivesse esse poder de mudar o mercado, hein, Mauro? Ah, seria bom, né, gente? Eita. Bom, para encerrar essa nossa entrevista, Maurição, é claro que o Rally da Pecuária tem um banco de informações extraordinário, né? E eu tenho com certeza uma dúvida de muitos pecuaristas que estão nos assistindo agora, querendo saber como é que eles têm acesso a essa composição das análises, dos dados, qual que é o caminho diante da Atenagro para as pessoas entenderem como é que eles podem trabalhar em cima disso. Bom, a apresentação da semana passada, né, da Fiesp já está online, né, já pode ser abaixado, basta colocar o nome lá no nosso site do Rally da Pecuária e abaixar essa apresentação. Para quem quiser um relatório mais completo, que nós vamos começar a trabalhar agora essa semana e nas próximas, no final de outubro a gente deve entregar o relatório que a gente entrega especificamente para aqueles produtores ou técnicos que nos ajudaram. Perfeito. Então, isso aí vai para quem respondeu a entrevista. A entrevista ainda está no ar, ela está lá no nosso site, você pode entrar, preencher o questionário, esses dados não vão compor a amostra desse ano, mas a gente já guarda para as próximas avaliações que a gente fizer e você recebe o relatório desse ano. Lembrando que esses questionários são sigilosos, a gente não passa para ninguém, nenhum dos parceiros recebe o que cada um dos produtores respondeu ou o que cada um dos técnicos respondeu. Essa informação a gente guarda e não passa para ninguém. Bom, e a pessoa que tiver acesso, é claro, as pessoas que são autorizadas, que usufruam da melhor forma possível, né? Vendo que tem um caboclo que está ganhando um dinheirão e o outro que está desembolsando para poder tocar a atividade. Que vem agora o Rally 2020, né? Já começaram os preparativos? 10ª edição, também já colocamos no ar até um videozinho que ficou bem bacana, né? Deu até orgulho a equipe nossa lá de comunicação que montou, lá da Agroconsult, né? Que faz em parceria com a gente o Rally. E conta aí como que foi, né, as conquistas que o Rally foi obtendo em termos de informação, um videozinho de 1 minuto, coisa rápida, né? E o ano que vem é a edição comemorativa. Nós já estamos trabalhando nela, Mauro. Olha. Porque a gente quer fazer um barulhão grande o ano que vem. Conte com o Giro do Boi, tá? Para apoio, divulgação. Vamos mudar essa pecuária para melhor, é claro, é o objetivo da Atenagro, da gente, do Giro, do canal, enfim, de todos que nos assistem. Obrigado, como sempre, e parabéns mais uma vez para você e toda a equipe. Eu que agradeço, Mauro, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Maurício. Vou para um rápido intervalo comercial, na sequência eu volto a girar o boi pelo